Bem, olá, muito boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Joana Caredo Pires, eu sou a vice-presidente da ILGA Portugal e a fechar este mês do orgulho que, não tendo sido repleto de iniciativas na rua, foi nas redes sociais e nestas plataformas. Portanto, é aqui com esta conferência sobre a discriminação no local de trabalho e políticas de diversidade e de inclusão que nós encerramos este mês. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui aos participantes desta nossa tertúlia por terem aceito o convite para estarem presentes. Eu posteriormente irei apresentar cada um e cada uma deles. E por outro lado também dar as boas-vindas às pessoas que estão a assistir ao nosso direto aqui hoje através do Facebook da ILGA Portugal ou do Facebook do Centro LGBT. A ILGA sentiu necessidade de fazer esta conferência ou esta tertúlia ou aqui esta conversa porque achamos que o tema da discriminação no local de trabalho apesar de começar a ser falado ou ter começado a ser falado nos últimos anos, a verdade é que foi deixado aqui um bocadinho para trás. E isso é normal, porque de facto existiam muitas outras áreas da sociedade e muitas outras estruturas na qual nós sentimos que deveríamos dar uma maior atenção nos primeiros anos. Basta pensarmos na questão das escolas, na questão da saúde, na mudança de mentalidade junto das famílias, no dia-a-dia da comunidade. E por isso o local de trabalho acabou por ser um tema que foi pouco falado no passado, mas que nos últimos anos tem vindo a ganhar aqui alguma relevância e por isso achámos que hoje era um bom momento para retomarmos este assunto, que apesar de tudo, que pelo menos no último ano já foi alvo de algumas conferências e algumas iniciativas, que é por parte da ILGA Portugal, de onde também estiveram presentes a Lush, a Fujitsu e também a SIG. O nosso Código do Trabalho, quer no seu artigo 24, quer no seu artigo 25, proíbe expressamente a discriminação, nomeadamente em função da orientação sexual. Isto significa que uma pessoa, quer uma pessoa candidata a emprego, quer uma pessoa durante a vigência da relação laboral, quer nas ações de formação profissional de que há alvo ao longo da vigência da sua relação laboral, não pode sofrer qualquer tipo de discriminação em função da sua orientação sexual. Desde 2003 que o Código do Trabalho prevê esta proibição, ele tem sido revisto e em 2017 passou a ser proibida também a discriminação em função da identidade de género, mas infelizmente aquilo que nós sentimos é que, não obstante esta consagração legal, que faz com que Portugal, em matéria de proibição da discriminação no local de trabalho, seja um país muito, muito avançado, que essa proteção nem sempre é sentida no dia-a-dia das pessoas trabalhadoras e não é essa proteção que faz com que as pessoas trabalhadoras de facto sintam que podem ser livres e podem sair do armário no seu local de trabalho. E por isso acabamos por ter aqui um contrassenso, por um lado uma lei tão avançada ou uma lei tão protecionista e por outro lado a percepção que as pessoas LGBTI têm daquilo que são os seus direitos e as suas garantias em matéria de proibição da discriminação no local de trabalho. Connosco para falar sobre estes temas temos a Presidente da SIG, a Teresa Fragoso, a doutora Teresa Fragoso. A SIG é a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, foi criada em 2005, tem por missão garantir a execução de políticas públicas no âmbito da cidadania e da promoção e defesa da igualdade de género. As suas atribuições são variadíssimas, mas incidem maioritariamente na promoção da cidadania e na igualdade de género, no combate a todas as formas de discriminação, e é exatamente neste combate a todas as formas de discriminação que está incluída, em particular, aqui os direitos das pessoas LGBTI, é o Mecanismo Nacional para a Igualdade, é também a entidade coordenadora para a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, que tem vários pilares, sendo um deles exatamente relacionado com questões LGBTI. A SIG teve um papel muito importante o ano passado, quando foi uma das entidades coordenadoras daquele que é o projeto ADIM, que é o primeiro estudo ou projeto em que em Portugal é de alguma forma analisada as questões da discriminação no local de trabalho. Se calhar a minha primeira pergunta é
por um lado, qual é que é o papel que a SIC tem, qual é que é o papel ativo que a SIC tem no combate à discriminação das pessoas LGBTI, por um lado, no cômputo global, mas por outro lado aqui focarmos um bocadinho naquele que é o nosso tema de hoje, que é o local de trabalho, qual é que é o papel que a SIC tem tido em matéria de proteção dos direitos das pessoas LGBTI no local de trabalho, por um lado, e por outro lado, o que é que surpreendeu, ou se é que surpreendeu os resultados do projeto ADIM e quais é que foram as principais conclusões que podemos retirar? Obrigada, Joana. Acho que me estão a ouvir bem, eu estou aqui com os auriculares. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui, poder partilhar um pouco esta experiência que foi a do projeto ADIM, também dar-vos os parabéns pela iniciativa. Sabemos que este ano, com a questão da pandemia, foi desafiante poder assinalar devidamente e ao longo deste mês, onde é costume fazer-se marcha, arraial, etc., não foi possível e, portanto, são muito bem-vindas estas iniciativas e, portanto, parabéns e claro, cumprimentar também aqui os colegas de painel, para além da Joana, e as pessoas que nos estão a acompanhar. Relativamente a... Bem, só dar aqui uma nota prévia, não sei se foi um lapso, a Joana disse que a SIG existe desde 2005, não é verdade? Existe desde 1977. A SIG tem 42 anos. O que eu penso que se queria referir em 2005 é quando se começa a trabalhar, e até mais formalmente a partir de 2007, as questões LGBT dentro deste organismo, porque a SIG até 2007 era a Comissão para a Igualdade e Direitos das Mulheres, porque era visto como, na altura, ainda não havia propriamente uma estratégia de política pública para as questões LGBT e, portanto, era igualdade entre mulheres e homens. E a partir de 2007, por duas razões muito fortes, a primeira foi que estávamos no ano europeu da igualdade de oportunidades para todos e todas, e, portanto, as questões da orientação sexual foram muito trabalhadas em Portugal e em todos os Estados-membros da União Europeia, e coincidiu também com o facto de Portugal estar a presidir à União Europeia no segundo semestre de 2007. E, portanto, isso levou a um compromisso muito maior do Estado português relativamente a formalizar um organismo, um mecanismo para promover as políticas de igualdade da comunidade LGBT, das pessoas LGBT. E por outro lado, pronto, para além disso, trabalhar no reforço, eu dizia promover a igualdade e combater a discriminação, designadamente a partir da legislação, e já não é um papel tanto da SIG, nós podemos aconselhar, dar pareceres, mas tem sido essencialmente um papel dos governos e da Assembleia da República. Mas, indo mais diretamente à questão, então, do combate à discriminação e a promoção da igualdade, desde então, desde 2007, que nós temos vindo a desenvolver uma série de políticas. Nós não tínhamos até há 2 anos um plano específico para a área LGBT, mas tínhamos essa área dentro do nosso plano mais alargado de igualdade. Era sempre uma área desenvolvida ou construída, as medidas eram desenhadas, construídas em parceria estreita com as próprias organizações da sociedade civil que trabalham estas matérias e, portanto, é evidente que uma das grandes prioridades era sensibilização, por um lado, desenvolver estudos, recolher dados para podermos depois também ter informação concreta para desenvolver mais políticas, fazer transversalmente a articulação com outras áreas de política pública relevantes, não só a educação, a saúde e, naturalmente, o mercado de trabalho, entre outras. E, portanto, desde 2007 que temos vindo a fazer o nosso trabalho nestas várias áreas, muitas campanhas de sensibilização, combate ao bullying homofóbico, mais recentemente também questões a campanha Direito a Ser sobre as pessoas trans. Este ano lançámos a campanha Direitos LGBTI são direitos humanos. Voltámos a lançá-la neste fim de semana, também assinalando o Gay Pride, o orgulho. E, portanto, em termos de sensibilização da população, tem havido muitas iniciativas. Também estamos a reestruturar o nosso site, ainda está ali um bocadinho em construção, mas temos vindo a incrementar informação na área LGBT, pusemos um glossário porque nos parece relevante as pessoas perceberem do ponto de vista dos conceitos, o que é que as palavras significam, porque é que é importante. A própria política pública precisa de ter estes conceitos claros para desenhar
medidas que vão mais de encontro à realidade, como ela é sentida e como ela é avaliada por quem a vive e por quem investiga nestas áreas. Como eu disse também, já fizemos estudos, fomos o primeiro organismo a fazer um estudo, lançámos em 2010 um estudo sobre questões de orientação sexual, com a professora Conceição Nogueira e o professor Miguel Valdealmeida. Portanto, temos tido um papel, por um lado, de sensibilização da população em geral, de promoção do conhecimento, de aprofundar o conhecimento, promovê-lo, de recolha de dados, para depois também aconselhar as boas medidas de política, quer legislativas, quer de respostas. Por exemplo, também ao nível da rede nacional de apoio a vítimas de violência doméstica, mais recentemente, de há 4 anos esta parte, foram sendo desenvolvidas algumas respostas específicas para pessoas LGBTI, designadamente há uma casa-abrigo no norte do país, há estruturas de atendimento, uma delas acolhida pela própria ILGA, umas mais dedicadas à população jovem, outras mais transversais. Portanto, há diferentes tipos de resposta que estão a ser financiadas por dinheiros públicos e que a SIG vai naturalmente acompanhando. Também há, embora não seja especificamente para a população LGBTI, mas há 2 respostas em Lisboa para situações de violência sexual, e uma delas gerida pela Associação Quebrar o Silêncio, vocacionada para homens, independentemente da sua orientação sexual, portanto, homens vítimas de violência sexual, sendo que já tínhamos uma resposta gerida pela AMCV para mulheres vítimas de violência sexual, independentemente da sua orientação sexual. E, portanto, há aqui uma série de respostas de política pública que têm vindo a ser implementadas e a nós pareceu-nos, e aqui fazendo a ponte para a questão do mercado de trabalho e do projeto ADIM, de facto, a área do mercado de trabalho é fundamental porque é uma das áreas que mais garante a dignidade do ser humano, a sua autonomia, enfim, a expressão também dos seus talentos e da sua própria identidade. E quando fomos desafiados, temos que admitir que não era um projeto nosso, era um projeto da nossa congénere, do organismo congénere em Espanha, fomos desafiados por essa Direção-Geral da diversidade de trato, eles chamam-se assim, diversidade de tratamento, a associar-nos ao projeto. Era um projeto financiado pela Comissão Europeia e, naturalmente, na altura, felizmente, também tínhamos na equipa o Carlos Duarte, que está aqui connosco hoje já noutra competência, mas na altura o Carlos Duarte tinha a incumbência desta área LGBTI, nós dividíamos aqui algumas tarefas e temas de atuação, e, portanto, entendemos que era absolutamente relevante abraçarmos esse projeto, sermos parceiros e envolver empresas portuguesas, universidades portuguesas, alguns colaboradores, algumas colaboradoras, investigadores e investigadoras que se associaram para, do ponto de vista também do apoio técnico, levarem o projeto mais fundo, não é? Porque, enfim, têm mais conhecimento, tinham mais disponibilidade para poderem designadamente levar a cabo o inquérito que foi feito nas universidades, com muitas das pessoas jovens que as frequentam, também nas próprias empresas, e, portanto, houve vários resultados, e aqui passando para também não me alongar excessivamente, há muito para dizer, podemos voltar numa segunda etapa, mas para dar oportunidade às outras pessoas no painel. Houve aqui várias coisas importantes ao nível das empresas. Independentemente da legislação que existe, e a Joana já referiu, não pode ser, ou seja, é ilegal assédio moral, as pessoas devem ter o direito, por exemplo, aos dias de licença também. Uma das questões era o acesso do companheiro ou da companheira do mesmo sexo ao seguro de saúde da empresa, esse tipo de questões que para a pessoa poder usufruir tem que assumir a sua orientação não heterossexual e que muitas vezes sentiam que depois eram alvo de discriminação, inclusivamente de assédio a partir da discriminação sobre a sua orientação sexual ou questão de identidade de género e, portanto, é fundamental trabalhar e envolver as empresas no sentido de elas próprias perceberem dentro dos seus ambientes de trabalho onde é que estão os problemas, porque a verdade é que as pessoas não se sentem confortáveis em assumir, naturalmente, falar, até mesmo nos eventos de team building, às vezes vêm os familiares,
e as pessoas não se sentem à vontade para... Ou o que é que fizeste no fim de semana? E eu poder dizer, fui com a minha mulher, não sei aonde. Uma mulher... Portanto, as pessoas muitas vezes sentem-se inibidas de falar das coisas mais banais, como, por exemplo, o que é que fizeste no fim de semana. E, portanto, aquilo que nos apercebemos é que era fundamental cada vez mais as próprias empresas terem consciência, fazerem esse levantamento do que identificam dentro da empresa como estando em falta, terem políticas específicas dentro da empresa e nas universidades também, não só junto de quem estuda, não serem alvo de discriminação, mas também a própria forma como as disciplinas, as cadeiras, as unidades curriculares são lecionadas, muitas vezes não... Coisas em áreas importantes como a sociologia ou a antropologia, etc. Muitas vezes em algumas universidades não é dado a atenção às questões de género, incluindo diversidade de género, evidentemente, e, portanto, sentimos que havia aqui ainda muito caminho para percorrer. E uma das áreas que já era uma das nossas preocupações na Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação é fazê-lo com este olhar da interseccionalidade, ou seja, perceber que a população LGBTI não é una, há pessoas jovens, há pessoas mais velhas, há o sexo, a variável sexo, há a variável raça ou etnia, há a variável deficiência ou nacionalidade ou religião, etc. E, portanto, se as pessoas vivem no interior ou no litoral, numa zona desenvolvida urbana, é uma realidade, se for uma zona rural será outra. E, portanto, as próprias empresas, dependendo do seu contexto, também deveriam ter nas suas políticas a desenvolver internamente ou na comunidade, nas políticas de responsabilidade social, terem em conta a realidade e os dados que estes inquéritos vieram a revelar. Sim, eu estava aqui a tentar recuperar alguns dos dados do projeto, até de coisas que disse, porque, por exemplo, falava dos eventos corporativos e do facto de pessoas trabalhadoras LGBT a recusar, não é recusar em si, mas não se sentirem confortáveis a ir. E, por exemplo, em relação a isso, aquilo que o estudo nos indica é que 15% das pessoas LGBT que responderam a este inquérito, naturalmente, evitaram pelo menos uma vez espaço a eventos corporativos, tal como lanches, jantares, etc. E sendo que depois outras tantas explicam o porquê, nós a seguir já podemos falar um bocadinho mais sobre isto quando falarmos aqui, quer com o João Pimenta, quer com o João Almeida da Lush e da Fujitsu, mas só aqui complementar aquilo que disse sobre o projeto foram 24 organizações, 8 são universidades, são 5 espanholas e são 3 portuguesas, e são 16 empresas privadas, sendo que são 10 em Espanha e 6 em Portugal, e 2 dessas 6 estão exatamente aqui hoje connosco, que é a Lush e a Fujitsu, para falarem aqui um bocadinho sobre as medidas que adotam nas suas empresas e que de alguma maneira potenciem a promoção da igualdade e da diversidade no local de trabalho. Também dar nota do seguinte, numa coisa que a Teresa dizia que é muito importante, que é o nosso Código de Trabalho só foi alterado o ano passado no sentido de refletir aquelas que foram as alterações legislativas ao nível da parentalidade. Apesar de, no ano de 2016, ter sido aprovada a possibilidade da adoção por parte de casais, pessoas do mesmo sexo, ou com a adoção do filho do cônjuge, ou até as técnicas de procriação medicamente assistida que foram alargadas aos casais mulheres ou mulheres solteiras, apenas o ano passado, com a revisão que o Código de Trabalho teve em 2019, é que essas alterações passaram a ser refletidas, nomeadamente ao nível das tais licenças que a Teresa referia, e ao nível do acompanhamento, por exemplo, para os tratamentos de técnicas de procriação medicamente assistida, quer ao nível de acompanhamento da parceira ou da companheira, da mulher, da namorada, etc., às consultas durante a fase de gravidez. Portanto, houve aqui, de facto, um período em que o Código de Trabalho não estava de acordo com as alterações legislativas que tinham ocorrido nos últimos anos. Isso não significa que o Código de Trabalho, na verdade, já seja
neutro na linguagem que utiliza nestas questões. Aliás, basta pensar que nós continuamos a ter uma licença exclusiva do pai e nas situações em que existe um casal de mulheres não existe obviamente um pai, e o Código de Trabalho, infelizmente, o legislador nesta alteração grande que fez em 2019 não aproveitou a oportunidade para adotar aqui uma linguagem neutra de forma a não discriminar ninguém expressamente na lei, embora a intenção é óbvia que não é essa, mas a linguagem é de facto aqui muito importante e fica aqui um desafio para o legislador fazer essas alterações ao Código de Trabalho nos próximos anos. E agora passamos aqui a palavra eu tomei aqui umas notas, peço desculpa, à Lush, aqui ao João Pimenta. A Lush é uma marca de cosméticos que produz produtos de forma artesanal, a partir de frutas e vegetais frescos e orgânicos, não testam produtos em animais e acreditam que palavras como fresco e orgânico têm significado para além do marketing. Eu devia fazer campanha publicitária à Lush, porque acabei de fazer aqui uma descrição daquilo que vocês fazem. Obrigada, João, por teres aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Também parabenizar a Lush, de facto, pelas iniciativas que tem tido e pelo trabalho que tem desenvolvido nesta matéria. E se todos e todas vos conhecemos, de facto, por estes produtos, há muita coisa que nós não conhecemos, nomeadamente em matérias de políticas e de diversidade e promoção de igualdade que vocês têm adotado. Portanto, fala-nos um bocadinho. A Ilga teve uma campanha com a Lush há uns anos, lembras-te do sabonete? E fala-nos um bocadinho sobre o papel que a Lush tem tido, por um lado, até ao nível de campanhas publicitárias, se sentires à vontade sobre isso, qual é que é o papel que ela tem tido junto da comunidade em geral de combate à discriminação, e depois um bocadinho dentro da organização, quais é que foram as políticas que foram adotadas por um lado, e por outro lado, porquê? Ou seja, porque é que a Lush se sentiu necessitado, quer ao nível nacional, quer ao nível internacional, que eu sei que estas políticas, muitas delas são internacionais, porque é que sentiram necessidade de as aplicar? Obrigado, Joana, pelo convite antes de mais. Olá a todos. Estamos muito felizes por nos terem convidado e de poder participar. E estava perfeito, portanto estás contratada para fazer um voz-off em alguma campanha que tenhamos no futuro. Mas falando agora um pouco das tuas questões. Na verdade, a Lush, a política acaba por ser um pouco mais externa do que interna, porque no ADN da nossa marca, digamos assim, a parte da campanha, a parte da sensibilização é bastante importante para nós, não só ambiental e de proteção animal, mas também de direitos humanos, e evidentemente a parte LGBT é bastante importante para nós. Por isso acaba por ser uma questão que é transversal a toda a empresa, não só internamente como externamente. E acabou por criar um certo ambiente dentro da empresa desde o dia 1 de liberdade e de inclusão, porque basicamente é isso que nós queremos, seja para o cliente que vem à nossa loja e compra, seja evidentemente para a equipa que nós temos nas nossas lojas. Não há uma política concreta, ou seja, o que nós temos basicamente é essa política de inclusão para todos, sejam clientes, sejam funcionários, mas temos evidentemente alguns mecanismos que também deixam que os meus colegas e eu mesmo nos sintamos mais confortáveis. A primeira tem a ver com o próprio processo de recrutamento. Eu não sei se já tiveram em alguma loja, mas para além da orientação sexual, as equipas da Lush acabam por destacar-se muitas vezes pela maneira de vestir, pelas tatuagens, pela cor do cabelo, que muitas vezes é bastante diferente e muito mais liberadora do que em outras lojas. O retalho, infelizmente, ainda é algo conservador em relação à imagem dos seus funcionários e à orientação sexual e ao género e tudo mais. E então, muitas vezes, consegues entrar numa loja da Lush e ter essa sensação de que a equipa que está à tua volta e que está a atender-te é bastante diversa em todos os aspectos, não só a orientação sexual, como o próprio aspecto que temos e a roupa que usamos. E então, o que fazemos, basicamente, é um recrutamento em grupo. Os recrutamentos na Lush são sempre em grupo e são sempre baseados em habilidades concretas para o posto, mas que são independentes de qualquer tipo de género, orientação sexual, etc. Portanto, estamos a falar de coisas gerais como comunicação, resolução de problemas, etc. E o recrutamento acaba por ser uma série de atividades onde nós podemos observar essas habilidades, e há 2 observadores por cada candidato. São dois observadores precisamente para haver um contraditório e não haver qualquer tipo de
preconceito, ou de ideia já pré-concebida que tu podes fazer sobre a pessoa, portanto, a outra pessoa que está a observar um candidato acaba por também dar uma opinião diferente. Evidentemente que antes de todo este processo de recrutamento há uma formação em que falamos concretamente sobre não vamos julgar a pessoa pelo seu aspecto, pela sua orientação sexual, etc. Portanto, tu estás a observar, por exemplo, a comunicação e é isso que tens de observar. No final, o que acaba por importar mais é mesmo esta pontuação, ou seja, é muito raro na Lush nós discutirmos, quando estamos num processo de candidatura, esta rapariga é bonita, este rapaz é muito masculino, ou este rapaz tem muitas tatuagens, é um pouco raro. Portanto, nós acabamos por recorrer um pouco aos números, pode ser um pouco desumano, mas acabamos por recorrer um pouco aos números para, de alguma maneira, conseguir nivelar toda a gente da mesma maneira, sem haver esse tipo de preconceito. Depois, dentro da própria empresa, há um inquérito anual que nós fazemos aos funcionários, e eu participo, evidentemente, em que há questões, em que há várias perguntas que perguntam se alguma vez se sentiu discriminado por algum colega, se alguma vez se sentiu discriminado por um cliente, e dentro da Lush, cada mercado tem uma figura que cuida destas partes mais pessoais. Portanto, se tu tiveres, por exemplo, algum problema de bullying no trabalho, há uma figura que pode falar contigo em anonimato, para então tentar resolver a questão, ver o que é que se pode fazer ou não, e há essa figura que te deixa também mais cômodo para que tu, se tiveres algum problema deste género, possas recorrer. De qualquer das maneiras, eu posso dizer que nós não temos a política porque eu acho que nós atingimos já aquilo que nós queríamos dentro da nossa estrutura, que é um clima absolutamente diverso, e não sentimos a necessidade de criar políticas próprias, o nosso próprio comportamento já é bastante inclusivo. Por exemplo, há vários managers de loja que são gays, que são bissexuais, que são lésbicas, e eles próprios têm essa função, percebem muito facilmente a proteção, por exemplo, que um funcionário tem que ter numa loja se o cliente o insulta, por exemplo. Eu já passei por isso, em que fui insultado uma vez e a minha própria gerente de loja teve essa posição de descer e falar diretamente com o cliente e não permitir esse tipo de comportamento. Portanto, eu falo pela minha experiência que, como homem gay, a Lush foi o primeiro sítio onde eu me senti completamente liberado e, acima de tudo, compreendido. Porque em outros trabalhos o que acontece muito é que tu acabas por ser, por exemplo, a primeira pessoa com quem tem um contacto mais próximo. Então há muitas perguntas, fazem sempre muitas perguntas, há muita curiosidade. E então às vezes é um bocado incómodo, porque é que me estás a perguntar sobre o que eu faço no meu quarto, ou o que é que eu faço numa sexta-feira à noite. Isto acontece bastante. E havia muitas perguntas sobre isto principalmente. E na Lush foi o primeiro sítio em que tu chegas e sentes que há um entorno onde não vais ter que dar explicações nem responder sobre como é que é uma discoteca no bairro alto ou qualquer outra questão. Depois também uma parte muito importante tem a ver com as campanhas que nós fazemos sempre ao longo do ano. Essa que falaste do sabonete é uma das nossas campanhas mais bem-sucedidas. Para quem não sabe, em 2015 nós criámos um sabonete dourado cheio de purpurinas que dizia gays ok, e 100% desse valor revertia para associações LGBT. E doámos cerca de 280 mil libras a nível mundial e foi, em termos de comunicação de redes sociais, etc., das nossas campanhas mais bem-sucedidas. Tenho a dizer que 80 das nossas lojas ao redor do mundo não venderam esse sabonete por leis anti-gay, anti-LGBT, portanto, mesmo em mercados onde nós já estamos, ainda há trabalho a fazer, porque evidentemente que queremos que a nível mundial eu tenho os mesmos direitos que outros países onde ela está, mas nas próprias campanhas que nós realizamos há sempre uma preocupação de primeiro sermos nós, a equipa, a perceber o porquê da campanha. Nós há 3 anos mais ou menos fizemos uma campanha convosco acerca da transexualidade e lembro-me que uma das coisas mais importantes que se discutiu antes da campanha foi, ok, o vocabulário que podemos usar, que não podemos usar, como é que vamos abordar esta questão a clientes da loja que não vão gostar ou que não vão entender, para também não estarmos a ter um papel contraproducente. Então, mesmo na própria equipa, o que acontece é que mesmo que tu até pudesse ser um pouco preconceituoso, a própria empresa obriga quase a tu que ponhas a tua cabeça nestas campanhas e penses no outro. Então, o próprio clima que se gera naturalmente acaba por ser um clima bastante aberto e sem preconceito absolutamente nenhum. Então, eu acho que nesse aspecto estamos orgulhosos pelo que alcançamos, obviamente que há muito mais trabalho, mas sentimos que não há algo muito concreto que possamos fazer, pelo menos em Portugal, porque já é um ambiente bastante diverso nesse aspecto.
E falavas que a Lush todos os anos apresenta um questionário ou distribui um questionário para as pessoas trabalhadoras responderem e no qual podem identificar algumas situações de discriminação, quer praticadas por colegas e hierarquias, por aquilo que eu percebi, quer também por clientes. A minha questão é quais é que são os dados desse questionário? Tu dizias que a Lush não tem nenhum tipo de... Na verdade, a Lush tem políticas de combate à discriminação, simplesmente essas políticas não são escritas, não é? Essas políticas são diárias e são transmitidas a todas as pessoas que são contratadas e que convivem com a Lush. Mas quais é que são os dados desse formulário? Tens alguma ideia se já houve alguma situação de discriminação que foi, não por parte de clientes, porque essa eu já percebi, até tu próprio já identificaste uma vivenciada por ti, mas por parte de colegas de trabalho ou de chefias, ou não, ou estamos mesmo num grau zero de discriminação, digamos assim? Não tenho números, mas é um grau zero, Não há, nunca houve assim nenhuma situação em que foi preciso, pelo menos em Portugal, falo da parte do questionário português, em que foi preciso intervir, precisamente porque é bastante transversal a toda a estrutura da Lush, portanto, mesmo cargos de chefia, muitos deles são LGBTI, portanto, acaba por haver uma compreensão desde o topo da Lush até à base, de que essa transversalidade, de que há variedade e nunca houve, pelo menos desde que trabalho na Lush há 4 anos, nenhuma questão, nenhum número muito alarmante nesse aspecto. Ok, muito bem. Então a seguir já falamos mais um bocadinho, se calhar agora vou falar com o João, que é da Fujitsu, que é a companhia líder japonesa de tecnologia da informação e comunicação, disponibiliza um leque tecnológico de soluções e serviços. Eu achei curioso, uma das mensagens que me passaram foi que utiliza a sua experiência e o poder das tecnologias de informação e de comunicação para moldar o futuro da sociedade e dos nossos clientes. Mas a expressão moldar o futuro da sociedade, eu calculo que seja a sua imagem de acordo com aquilo que acredita, e de facto e o poder que uma empresa na área de tecnologias de informação tem nessa matéria, eu acredito que seja enorme. Portanto, há aqui de facto uma pergunta mais geral, que é qual é que é o futuro que a Fujitsu imagina, quais é que são aqueles que são os seus grandes princípios e os seus grandes ideais nesta matéria, por um lado, e por outro lado, de facto, qual é que é o papel que a Fujitsu tem em Portugal e que tem desenvolvido junto das suas pessoas trabalhadoras no combate à discriminação. Eu sei que a Fujitsu tem tido várias campanhas que adota no mês do orgulho, em que se assume concretamente como uma empresa que tem orgulho em ser defensora dos direitos das pessoas LGBTI, que têm estado presentes nos prémios Arco-Íris da ILGA, e muito bem, e portanto que assinalam as datas mais significativas da população LGBTI. Portanto, há aqui de facto algumas ações de sensibilização que têm tido. Fala-nos um bocadinho do que é que faz a Fujitsu nesta matéria. E obrigada por teres aceito o convite. É um prazer estar aqui e com todo o painel também presente. Sim, o que disse sobre a Fujitsu está perfeito, concordo em tudo o que foi, vou desenvolver um bocadinho esses temas. O que é que tentamos fazer? Tal como já foi referido até pelo colega da Lush, é fazer com que não haja qualquer tipo de discriminação, fazer parte do ADN da empresa. No fundo, um colaborador é um colaborador, é contratado pelas suas competências e pelas suas capacidades. Tudo o resto consegue ser adaptado a isso. Se por algum motivo encontrarmos algo que não funcione tão bem para aquele colaborador por algum fornecedor ou cliente, nós conseguimos adaptar a muitas tarefas, há muitos clientes, há muitos locais em que conseguimos com que a pessoa trabalhe. Interessa-nos ter pessoas capazes e que estejam à vontade e possam ser elas, porque no fundo, se uma pessoa não tiver à vontade para ser quem ela é, também o trabalho para nós vai ser prejudicial e não vai ser bom para a pessoa, que não é o nosso interesse de todo. Felizmente, eu vejo que temos uma presença, eu não tenho números de quantas pessoas são, até porque há sempre os que estão identificados e os que não estão identificados, isso também deixamos à vontade da pessoa expor-se, não é? Mas nota-se que temos bastantes colegas que têm preferência por pessoas do mesmo sexo ou dos dois, e isso é perfeitamente aceitável e normal para nós. Como o colega também já referiu, tatuagens, cabelos pintados, é no fundo uma escolha pessoal
em que a pessoa tem de ser integrada na equipe e juntamente com as suas tarefas. Eu, por acaso, tendo em conta o enquadramento que estou a ter aqui com o Fujitsu, tenho algo mais contacto com os colegas, e eu tenho a dizer, não há diferença nenhuma para todos os outros colegas. São, como eu disse, são pessoas perfeitamente normais, são colegas, nunca tive, por acaso, a experiência, ninguém a queixar-se daquilo como o João já referiu, de fazerem determinado tipo de perguntas. Também nunca tive queixas disso, felizmente. Não é? Fico feliz também de saber que há o respeito da privacidade, não é? E no fundo tentamos que as pessoas estejam sempre à vontade. Relativamente a ter uma presença digital, como referiu, como também disse, somos uma empresa de tecnologias e tentamos fazer com que esta mensagem também passe através dessas tecnologias. Dou o exemplo que, devido a esta situação toda do Covid, por exemplo, a Pride Week, nós fizemos uma virtual, internamente. Tivemos eventos todos os dias, em que as pessoas podiam se registar, participar, festas digitais, conversas, partilhar experiências, isto a nível mundial, não era só a nível de Portugal, peço desculpa, a nível mundial, para que todos pudessem partilhar. Ou seja, é verdade que a realidade, conforme o país que estamos, pode mudar um bocado, mas há sempre coisas que também é bom conhecer as pessoas de fora e qual é a luta deles. Até há coisas que não nos lembramos que podem ajudar a nossa realidade cá, e só com a partilha de informação é que conseguimos chegar lá. E isso também nos ajuda muito a impulsionar este movimento, não é? Depois tentamos ter sempre uma presença também física, quando é possível, em eventos que patrocinem e promovam este tipo de tipo de vida, porque no fundo é uma escolha pessoal, e nós, como que queremos que as pessoas façam parte de nós, temos de apoiá-las em todas as escolhas que elas tomem, não é? Portanto, também quando podemos e estamos presentes, como já referiu, no da ILGA, e também tentamos estar presente na Pride Week, quando há os desfiles e esse tipo de eventos, tentamos marcar uma presença física mesmo para estar lá. Falamos também com os colaboradores para perceber aqueles que têm capacidade e fazem questão de estar nesses eventos também a passarem por nós ou pelo nosso local físico, no fundo também para ficarmos a conhecer e se calhar partilhar alguma informação do que é que está a acontecer no próprio evento. Como nós não conseguimos estar em todo o lado, também é bom que eles nos deem essa informação. A nível de inclusão, a nível do trabalho, como já disse, não tenho conhecimento assim de algo que se tenha passado, e tentamos manter sempre o standard que não há qualquer tipo de discriminação. Até aconselhamos e estamos a tentar tornar cada vez mais, não é obrigatório, mas aconselhado, formações e passagem de conhecimentos para todos os colaboradores, para que não haja qualquer tipo de discriminação sobre um colega, seja a nível de uma formação virtual, seja a nível de conversas, quando uma pessoa é contratada, também para dar um enquadramento, porque também faz parte de uma pessoa, quando vai trabalhar para uma empresa, perceber para que tipo de empresa é que ela está realmente a endereçar. E nós temos todo o prazer em aceitar as pessoas, mas não vamos rejeitar ninguém que já lá esteja, porque alguém novo não está à vontade, não é? João, permite-me aqui a provocação, que é a seguinte. Tu disseste que, se não estou em erro, que algumas pessoas, trabalhadoras da Fujitsu, optavam por não assumir a sua orientação sexual. Eu não vou discutir sequer se isso é uma opção ou não, porque isso levar-nos-ia aqui para toda outra conversa, mas de facto eu fiquei com uma dúvida, que é numa empresa que de facto defende que todas as pessoas, e como bem referiste sobre a questão da felicidade, porque pessoas que são assumidas no seu local de trabalho são muito mais felizes, porque pessoas que são assumidas no seu local de trabalho potenciam muito mais aquilo que é o seu caráter, a sua criatividade, a sua liberdade de desenvolvimento de ideias, etc. Portanto, existe, pelo menos aquilo que os estudos nos têm dito sobre essa matéria, nomeadamente os estudos americanos, vão exatamente no sentido de que existe uma grande vantagem para as empresas quando as suas pessoas trabalhadoras são assumidas no seu local de trabalho. Mas aquilo que tu disseste foi que têm conhecimento de algumas pessoas que não o fazem
fazem deliberadamente. A expressão não foi deliberadamente, mas que têm conhecimento de algumas pessoas que não assumem, sendo que isso é um respeito pela sua vida pessoal, naturalmente. Mas a minha pergunta é, porquê é que as pessoas não o fazem? Ou seja, se de facto estamos perante uma empresa que promove práticas inclusivas e que participa em todos esses eventos e que realiza, etc., porque é que há de existir um colaborador que não assuma a sua orientação sexual no seu local de trabalho, apesar das outras pessoas saberem, por um lado, e por outro lado, como é que isso não pode ser interpretado como um sinal de, eu não diria de discriminação, é evidente, mas como um sinal de que ainda alguma coisa falta, porque aquilo que os dados também nos dizem é que não é possível eu verificar situações de discriminação ativa quando a maior parte das pessoas trabalhadoras não é assumida no seu local de trabalho, porque se perguntarem a uma pessoa trabalhadora se alguma vez foi alvo de algum tipo de discriminação direta quando essa pessoa está dentro do armário, a maior parte das pessoas vai dizer que não. E por isso é que os estudos dos primeiros anos eram um bocadinho... Não eram reais, não nos permitia ter uma verdadeira noção da realidade das pessoas LGBT no local de trabalho, porque a grande maioria delas não era assumida. Portanto, as minhas duas perguntas são estas, ou seja, as pessoas não se assumem por um lado, mas a percepção que a Fujitsu tem é que não existe qualquer tipo de discriminação. Portanto, como é que estes dois pilares podem ser conciliados? Também eu considero aqui que muitas vezes uma pessoa percebe-se que realmente a pessoa não estava assumidamente porque há sempre aquele período de adaptação. Ou seja, também podemos receber colaboradores que vêm de uma realidade, dão de caras com outra e demoram aquele tempo a realmente adaptar-se e a poderem, se calhar, abertamente aceitar isto no local de trabalho e com os colegas sem qualquer tipo de impactos para eles ou sem qualquer sofrer algum tipo de represálias que possam temer, não é? Também há este fator, portanto, uma pessoa tem de dar o seu tempo, porque a pessoa, se ela não quer abertamente manifestar isso, apesar de se calhar haver algum tipo de indícios ou algum tipo de suspeitas, quando eu digo suspeitas não é num sentido pejorativo, não é? É necessário respeitar a pessoa, que ela não está à vontade ainda para fazê-lo, tudo bem, nós aceitamos, até porque há casos, já há relatos de pessoas que inicialmente, primeiro que assumam que eles próprios têm esse tipo de orientação, levam o seu tempo, ou seja, ele próprio pode estar ainda na fase de aceitação para ele, não é? Portanto, nós tentamos também dar a liberdade para a pessoa ter o tempo que necessita para chegar ao ponto em que necessita, mas tentamos sempre abertamente aceitar toda a gente e enquadrá-la dentro do melhor possível com as situações. Ok, muito bem. Então, se calhar agora passo... Não se está a ouvir? Deve estar com o microfone. Estava. Obrigada. Carlos, bem-vindo. O Carlos é o atual coordenador do Núcleo de Emprego e Assuntos Sociais da Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, que é a REPER, e a REPER representa o Estado português nas diversas instituições da União Europeia e assegura a defesa dos seus interesses nos vários níveis e âmbito de decisão. Os funcionários desta representação, no qual o Carlos faz parte, participam ativamente nos múltiplos grupos de trabalho do Conselho da União Europeia, onde, em estreita cooperação com a administração portuguesa, veiculam e defendem as posições nacionais. O Carlos também é, como já disse a Teresa na sua intervenção inicial, é o ex-presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Bem-vindo, muito obrigada por ter aceito este nosso convite, diretamente de Bruxelas, o que torna aqui a nossa conferência super internacional. Portanto, aqui a sua participação, não vamos fazê-la aqui no âmbito nacional, mas de facto vamos alargar aqui um bocadinho o nosso espectro, a nossa área de intervenção, e a minha primeira pergunta para si, que é sobre a atualidade, é de facto em que nível é que estamos ao nível das políticas da União Europeia de promoção e defesa dos direitos das pessoas LGBTI, por um lado, e por outro lado, qual é que é o papel das três grandes instituições, que é a Comissão, o Conselho e o Parlamento Europeu, que são as três grandes instituições da União Europeia, qual é que é o papel que elas têm na inclusão e na promoção dos direitos das pessoas LGBTI, até dentro das suas próprias instituições, que é quem deve dar o primeiro passo e quem deve passar a mensagem, se isso de facto está a ser feito.
Muito obrigado, Joana, muito obrigado pelo convite que a ILGA me fez para participar neste webinar, especialmente por ser, penso eu, o último que encerra um mês particularmente alegre para a comunidade LGBTI, que é o mês do orgulho. Portanto, é com muito gosto que aqui estou. Aproveito também para cumprimentar a minha colega e a ex-presidente e os meus restantes colegas de painel. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu, se me permitirem, e se a Teresa me permitir, pegava só em dois pontos que foram referidos relativamente ao projeto ADIM, que é um projeto que me é muito caro pelas razões que poderão compreender facilmente, fazendo depois a ponte com o que vou aqui dizer relativamente ao contexto europeu das políticas de promoção dos direitos LGBTI. E queria realçar dois pontos. Queria realçar, em primeiro lugar, que este projeto foi um projeto que foi financiado pela União Europeia através de um programa específico que funciona, que financia medidas de apoio e ações, quer da sociedade civil, quer dos Estados-membros, de apoio à promoção dos direitos não só das pessoas LGBTI, mas também de igualdade de género e de combate à discriminação, que é o programa de Justiça, Direitos, Cidadania e Igualdade. Foi um financiamento extremamente importante para a concretização deste projeto. Está neste momento em negociação um novo quadro financeiro, portanto é um programa que faz parte do bolo financeiro que é acordado pelos Estados-membros. Está neste momento a decorrer a negociação do próximo quadro financeiro e todos nós temos a expectativa que este programa naturalmente se mantenha e que possa continuar a financiar este tipo de iniciativas. Outro ponto que eu ia sublinhar relativamente ao projeto ADIM foi, digamos assim, o facto de ter sido realizado em parceria com Espanha, por duas razões fundamentais, ou por mais, mas pelo menos estou a lembrar-me de duas. O facto de Espanha, de alguma forma, Portugal e Espanha, terem tido percursos muito similares no que se refere à promoção dos direitos das pessoas LGBTI, ou seja, quer no âmbito do casamento entre pessoas do mesmo sexo, procriação medicamente assistida, a questão da adoção, a questão da identidade de género, ou seja, andávamos quase aqui numa taco a taco, ora começava Portugal e Espanha replicava, ora vice-versa. E, portanto, penso que é muito interessante também por esse facto, são dois países progressistas no âmbito do combate às discriminações com base na orientação sexual, identidade de género, expressão de género e características sexuais, e são dois países que no passado recente e na atualidade, ao nível da União Europeia, têm posições políticas muito similares nestas matérias e que se apoiam mutuamente. E isto é extremamente importante porque o atual contexto que nós vivemos na União Europeia não é propriamente um contexto muito fácil aos direitos, à promoção dos direitos das pessoas LGBTI. Não é um contexto fácil, sobretudo porque, pese embora a capacidade de iniciativa que a Comissão Europeia tem tido, pese embora o papel político do Parlamento Europeu na adoção de resoluções, o Parlamento Europeu que tem tido, sobretudo desde o Tratado de Lisboa, um papel mais reforçado, há aqui, de facto, tradições diferentes dos Estados-membros e posições ideológicas também que se têm vindo a acentuar nos últimos tempos e que têm dificultado aqui algum progresso nestas matérias. É certo que muitas das competências na área de que estamos aqui a falar
são competências dos Estados-membros, nomeadamente no âmbito do direito da família. Mas, ao contrário do que se possa pensar, a União Europeia tem competências bastante fortes no combate à discriminação, tanto ao nível da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, como também o próprio Tratado de Funcionamento da União Europeia. Portanto, não é por falta de competência ao nível digamos assim, dos tratados, que muitas vezes a União Europeia deixa de atuar, de agir. De facto, há aqui o problema, há pouco falou nas 3 grandes instituições da União Europeia, Comissão, Conselho e Parlamento. A meu ver, numa perspectiva muito, muito pessoal e da minha experiência recente, há de facto aqui uma dificuldade ao nível do entendimento entre os Estados-membros. Neste momento, mas curiosamente, e não querendo alongar-me, curiosamente, e sendo esta conferência focada no tema do emprego, das discriminações no emprego, no mercado de trabalho, curiosamente, tanto quanto eu me recordo, o primeiro instrumento legislativo em que se falava do combate à discriminação com base na orientação sexual foi precisamente uma diretiva de 2000, que entrou em vigor em 2003, e que veio proibir qualquer discriminação no acesso ao emprego com base na orientação sexual, enfim, entre outros fatores de discriminação. E foi isso que deu também, foi essa diretiva que esteve na origem da revisão do Código de Trabalho. Mas, de facto, o processo de conquista, a dificuldade atualmente em fazer avançar novas iniciativas ao nível da União Europeia tem-se acentuado. Tem-se acentuado, por exemplo, a dificuldade de conseguirmos conclusões do Conselho de Ministros, não só necessariamente na área LGBTI, mas noutras áreas em que a palavra, por qualquer motivo, é referida à palavra LGBTI, ou mesmo a palavra género. Há aqui quase que uma contaminação da própria igualdade de género por este backlash, digamos assim, ideológico. Cada vez se tem acentuado mais esta dificuldade ao nível do Conselho. No entanto, a Comissão tem tido iniciativas bastante significativas. O primeiro grande documento político da Comissão data de 2015 e terminou agora, uma lista de ações para fazer avançar as questões, os direitos das pessoas LGBTI. A Comissão acabou de divulgar a avaliação que fez da implementação dessa lista de ações e neste momento encontra-se a preparar, podemos falar disso se calhar um bocadinho mais à frente, quando perspectivarmos e prospectivarmos o futuro, encontra-se a preparar uma nova estratégia, ou será a primeira grande estratégia para a promoção dos direitos LGBTI, que se ancora em várias áreas de que podemos falar. Portanto, há áreas em que se avançou mais, há áreas em que não se avançou em termos de legislação europeia e que estão a descoberto. Eu lembro-me, por exemplo, de uma área bastante significativa, como a não discriminação no acesso, por exemplo, à prestação de bens e serviços, à educação, à saúde, uma diretiva de igualdade de tratamento, uma diretiva horizontal que abranja também a discriminação com base na orientação sexual e identidade de género, desde 2008, que se encontra paralisada no Conselho porque os Estados-membros não conseguem chegar ao entendimento, é mais um exemplo, mas de facto tem havido ainda assim progressos ao nível da cooperação entre os Estados-membros, troca de boas práticas, o apoio que já referi à sociedade civil em termos financeiros, e tem havido ao nível, agora passando para a segunda parte da questão que a Joana colocou, tem havido da parte das 3 grandes instituições a preocupação de dar o exemplo em termos de
interiorização no seio da sua própria organização, da sua própria política de recursos humanos, das questões da não discriminação no local de trabalho, da visibilidade, do procurar fazer do local de trabalho um local seguro para as pessoas LGBTI, para que possam livremente exprimir-se, para que não tenham receio, como já foi aqui dito, de dizer com quem estiveram no fim de semana o que é que fizeram, para que possam recorrer ao gozo das licenças a que têm direito. Portanto, há aqui um esforço através de estratégias internas. Eu fiz aqui um trabalho muito rápido de pesquisa, não consegui apurar tanta informação em relação ao Parlamento Europeu e porque também não temos muito tempo, focava-me aqui na Comissão e no Conselho. Ambas as instituições têm estratégias internas para a integração dirigidas aos seus funcionários e funcionárias, aos seus colaboradores e colaboradoras, para usar uma linguagem mais simpática, para precisamente que, nomeadamente, têm, digamos, pontos focais para a área LGBTI, fazem inquéritos de satisfação em que incluem também as questões da discriminação das pessoas LGBTI, em que medida se sentem ou não discriminadas, em que medida se sentem ou não confortáveis no seu local de trabalho, em que medida, e tem aqui prevêem aqui duas medidas muito importantes, uma, para além enfim, das ações que são dirigidas para criar aqui um ambiente de trabalho acolhedor para as pessoas LGBTI, tem duas ações, tem aqui um papel muito importante na formação das chefias. E a formação das chefias, enfim, de todos os colaboradores, mas sobretudo nas chefias, a meu ver, de realçar pelo papel inspirador e pelo papel inspirador e pela própria sensibilização que as chefias, pela maior sensibilização que as chefias passam a ter, nomeadamente para detectar situações de discriminação relativamente às quais ainda há algum receio de participar formalmente aos órgãos próprios da instituição. Portanto, todas estas instituições têm investido em ações de formação, enfim, têm investido também, obviamente, na celebração de eventos especiais, do IDAWOT, a colocação das cores e da bandeira arco-íris no exterior das suas organizações, têm feito algum acompanhamento em termos quantitativos, inclusivamente dos progressos alcançados, em função também enfim, dos inquéritos de satisfação e das respostas que vão sendo dadas. Uma última nota, isto em relação ao Conselho, que achei muito curiosa. Penso que a penúltima, não a atual, a anterior, o anterior ponto focal para o Gabinete de Igualdade do Conselho é a atual Secretária de Estado espanhola dos Negócios Estrangeiros e da América Latina. Portanto, mais uma vez a relação com a Espanha sempre presente. Tenho a sensação que não disse tudo o que queria, mas já me alonguei bastante e, portanto, ficaria por aqui neste momento. O Carlos já está aqui a dar a nota de que quer ser convidado para uma segunda tertúlia para falar especificamente destes assuntos, com todo o gosto. Eu acho que é algo que podemos voltar certamente no futuro e mais especificamente lá está mais vincado nas instituições europeias. Teresa, passava novamente aqui fazendo uma segunda e última questão, porque de facto estas intervenções são longas e falamos já tivemos a oportunidade de falar do presente e do passado. A Teresa disse algo com o qual eu me identifico muito, que tem a ver com a questão da liberdade e das pessoas poderem partilhar sem qualquer tipo de dificuldade e sem qualquer tipo de problema com quem é que passam o seu fim de semana e, de facto, o impacto que isso tem, a importância que isso tem.
Algumas empresas já conseguiram quantificar isto em termos de custo, quanto é que custa o think twice, não é? Quanto é que custa de facto um trabalhador ou uma trabalhadora ter de pensar 2 vezes quando chega à segunda-feira e lhe perguntam com quem é que passou o fim de semana e qual é que é o tempo de facto que é despendido neste pensamento da mentira, no final do dia é isso, não é? A criação aqui de uma história, de facto disse isso, que é algo com o qual eu identifico bastante. Eu creio que Portugal ainda não está no nível de zero da discriminação na sociedade, nem nada que se pareça. Aliás, aquilo que os estudos nos dizem é exatamente o contrário, que atingimos um grau na lei que a própria ILGA durante muito tempo identificou como o grau zero de discriminação da lei, mas que isso não tem se refletido na sociedade. E, portanto, a minha pergunta é exatamente o futuro. Ou seja, qual é que é o caminho que a SIG pretende desenvolver nestas matérias? Já pensaram em algum tipo de iniciativas ou de ideias para o futuro? De facto, onde é que nos vê? Onde é que nos vemos todos e todas daqui a 10 anos nestas questões, nestas matérias? Bom, a nossa estratégia nacional para a igualdade e não discriminação vai até 2030, tentando acompanhar a estratégia da União Europeia sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas os planos de ação concretos são a 4 anos, exatamente porque nós sabemos que a 15 anos há muita evolução e, portanto, para nos dar tempo a cada 4 anos de irmos adaptando e de irmos ajustando de acordo com as necessidades. E se algumas destas medidas nós sentimos e sabemos que são de continuidade, e aliás vamos tendo uma série de relatórios de organismos internacionais, nos quais também a própria SIG representa o Estado português, como foi ainda esta semana nós divulgámos o relatório da OCDE sobre as questões LGBTI, a evolução legislativa e não só. Também à volta do IDAROT, do 17 de maio, divulgámos um relatório da FRA, da Agência Europeia dos Direitos Fundamentais. Portanto, há uma série de informação e nós tentamos seguir e acompanhar, mas de facto muitas vezes há situações imprevistas. E falando do futuro, por exemplo, o atual contexto da pandemia que vivemos, sabemos que muitas pessoas estão em layoff ou foram mesmo, os lugares foram cortados, os cargos foram cortados, e, portanto, sabemos que há situações que as pessoas vivem que as tornam mais vulneráveis a essa realidade do desemprego, não é? E, portanto, o facto de haver uma maior invisibilidade das pessoas LGBTI no contexto das empresas, o facto de, por exemplo, há pouco o João Pimenta da Leixo dizia, se calhar não há uma política escrita, mas até há políticas que se fazem na prática, mas de facto era importante passarem todas as empresas a ter políticas escritas. Nós temos vindo ao longo dos anos, a Comissão para a Igualdade, a trabalhar com as empresas no sentido de desenvolverem planos para a igualdade, também com as autarquias, e aí em 2 vertentes, planos internos para as autarquias de promoção da igualdade e depois planos das autarquias nas suas políticas públicas na comunidade a que servem. Mas só recentemente é que temos trazido as questões LGBT às autarquias e no caso das empresas, esses planos para a igualdade são muito vocacionados para a igualdade entre mulheres e homens, a tomada de decisão, o progresso na carreira, a conciliação da vida profissional com a vida familiar, mas ainda não traz muito esta questão LGBT. Portanto, para nós era importante que as empresas, e este projeto ADIM foi um projeto piloto nesse sentido, de envolver as universidades, de envolver as entidades que no terreno têm o know-how e as empresas, algumas que já seriam mais sensíveis, outras não tanto, mas no fundo trabalhar com quem está no mercado de trabalho, com as pessoas que trabalham nessas empresas e perceber onde é que temos que trabalhar e chegar. Para mim, para o futuro, uma das questões mais importantes é isto, é que as empresas tenham políticas escritas e que as vão melhorando aos poucos e que isso dá logo outra tranquilidade, ou não, se calhar não é tranquilidade, mas outra segurança a quem adere à empresa, numa entrevista, etc., se de facto essas regras estão escritas. É mais fácil, não é? Compreender os objetivos da empresa e os valores nos quais assenta o seu trabalho. Depois, claro que nós continuamos e vamos continuar a atribuir financiamentos públicos às organizações que trabalham estas matérias, temos financiamentos comunitários no atual quadro
Portugal 2020 há uma série de organizações não governamentais que se têm candidatado, quer ao apoio às ONGs, quer em ações de formação a públicos estratégicos. Também contamos abrir ainda este ano uma chamada pequena subvenção, mas também projetos específicos para organizações não governamentais que desenvolvem trabalho na área LGBT. Mas aqui acho que também temos um desafio importante, que é trabalhar mais com a CIT, que é a nossa congênere no Ministério do Trabalho, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, porque a CIT tem uma diferença muito significativa da missão da SIG. Portanto, a SIG tem esta missão mais alargada de promover a igualdade, de combater a discriminação, designadamente projetos como este do ADIM, que ajudam a transformar os comportamentos na prática, neste caso das empresas e das universidades e das outras entidades que se associaram, porque ganharam uma consciência, têm dados e podem fazer diferente. Mas a CIT é um organismo tripartido, ou seja, tomam-se decisões com representantes do Estado, representantes dos trabalhadores e das trabalhadoras e representantes dos empregadores, das entidades empregadoras. E, portanto, quando há discriminação no mercado de trabalho, se houver queixas, se houver incumprimentos da lei, eles podem ser apresentados à CIT ou à ACT também, a Autoridade para as Condições do Trabalho, mas a CIT é especificamente a igualdade no trabalho e no emprego. E, portanto, é fundamental que no trabalho que a CIT desenvolve desta forma tripartida seja dado maior visibilidade, inclusivamente ao próprio trabalho da CIT junto das entidades e das pessoas individuais, porque muitas vezes as pessoas individuais não sabem que se podem queixar à CIT sobre discriminações ao nível da sua orientação, da sua identidade de género, etc. Portanto, há aqui um trabalho que se pode fazer. A CIT também trabalha muito através de um fórum que criou de empresas que se associam, que estabelecem elas próprias voluntariamente objetivos que querem alcançar, e tem havido muito mais atenção, e porque historicamente era uma área que já se trabalhava há mais anos, na igualdade de género, portanto, homens e mulheres, e menos nas questões LGBT. Portanto, eu vejo essa como uma área de trabalho, o estreitar mais a relação com a CIT, ter atenção à discriminação no pós-pandemia, as questões do desemprego, e que as pessoas LGBT sejam mais visadas com retaliações ou assédios ou mais subtis, e sejam elas, se eu tiver que escolher entre uma ou outra pessoa que não posso manter no cargo, que seja esta porque é mais diferente da norma, não é? E, portanto, essa é uma área que temos que ter particular atenção. De resto, acho que quando também, à medida que vamos avaliando, com base nos relatórios de organismos internacionais, como eu falava, mas também com base na avaliação que fazemos da nossa estratégia e do plano concreto para a igualdade em termos de orientação sexual, identidade de género, características e falta-me sempre alguma, o nome é comprido, características e... Bom, whatever. Características sexuais. Sexuais, sim. Não, mas há outra. Orientação sexual, identidade... Expressão de género. Expressão de género, peço desculpa, também já é adiantada a hora. E, portanto, quando, todos os anos nós fazemos, dizia eu, um relatório intercalar, ao final de 4 anos faremos uma avaliação e, portanto, isso vai nos permitir fazer, alguém aqui no Live Comments ajudou-me dizendo expressão de género. Temos, inclusivamente, uma pessoa da Praia Grande do litoral de São Paulo, Brasil. Portanto, Joana, este seminário é bastante internacional. Mas dizia eu que, construindo com os vários agentes que no terreno trabalham estas temáticas e as políticas de promoção da igualdade e de combate à discriminação em razão destas questões que aqui estamos a falar, construir em conjunto o futuro que queremos e ajustando às necessidades, como volto a referir, não é um acaso, a questão da pandemia vai ter impacto também a este nível da empregabilidade das pessoas LGBTI, portanto, o projeto ADIM era apenas um projeto piloto, mas tem que cada vez mais ser a prática regular das organizações no mercado de trabalho. Sim, eu acho que estão agora a começar a ser desenvolvidos alguns estudos sobre o impacto que a pandemia teve na população LGBTI, não só a nível de questões de saúde mental, mas também depois de outras áreas mais transversais da sua vida do dia a dia. Só daqui a uns tempos é que nós teremos, mas não há dúvida nenhuma que este tipo de situações acaba por afetar sempre de uma maneira muito pior, não é? Muito mais específica aquilo que nós chamamos
a população mais marginalizada e no qual, de facto, a população LGBTI faz parte, e, portanto, não há dúvidas nenhumas que a população LGBT foi particularmente afetada com toda esta situação. A Teresa disse algo que eu concordo, tem a ver com uma maior, não é ligação nem parceria, mas com o maior trabalho com a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. De facto é algo que eu não sei se sabem ou não, mas eu sou na minha vida real eu sou advogada exatamente em matéria de direito do trabalho, e portanto de facto as pessoas trabalhadoras ainda olham muito para a CIT pelo papel que tem em matéria de proteção das trabalhadoras grávidas, as puérperas, lactantes, em questões de discriminação em função do género, e muitas vezes não conseguimos ver a CIT como uma entidade que de facto nos pode auxiliar e que pode ter um papel bastante importante em questões também de discriminação em função da orientação sexual. Portanto, eu acho que era muito bom nós conseguirmos puxar a CIT também para essas nossas pequenas lutas, e que vamos travar nos próximos anos ao nível do mercado de trabalho. A minha pergunta é para as duas empresas e, portanto, depois um e outro depois poderão responder, mas, de facto, a minha pergunta é o que é que, por um lado, o que é que ganha uma empresa com a adoção? Eu concordo com a Teresa, para mim este tipo de políticas são escritas, ponto. E mais não seja por uma questão de proteção da própria pessoa trabalhadora. Nem sempre é fácil a prova neste tipo de situações, então, de assédio, como a Teresa há bocado falava, é uma prova diabólica, ao nível daquilo que está previsto no nosso código do trabalho, e se de facto uma pessoa trabalhadora depois não se consegue agarrar a este tipo de regulamentação interna que possa existir em relação a estas matérias, de facto ainda fica numa posição mais frágil. Dificilmente vai conseguir provar que a pessoa A ou a pessoa B, que era o meu chefe na altura, defendia isto e aquilo. Por isso, de facto, aqui o meu apelo é, não tendo estas políticas regulamentadas por escritas, que o façam. Aliás, até é bastante fácil, muitas vezes é ao contrário, não é? As empresas têm políticas escritas e não as conseguem implementar na realidade, vocês já as implementaram, aparentemente, portanto, então vamos escrevê-las. É aqui um desafio que eu vos faço para o próximo ano, quando voltarmos a falar sobre isto, já me dizerem que têm políticas escritas, peço desculpa. De facto, o que é que ganha uma empresa quando adota este tipo de políticas? E depois, se calhar, ainda mais importante, que é o que é que ganha uma pessoa trabalhadora quando pode ser livre no seu local de trabalho. Eu defendo sempre que nós somos todos muito mais felizes fora do armário, independentemente de tudo, somos sempre muito mais felizes quando podemos ser quem somos. Eu sou um bocadinho como o João, tenho a sorte de poder ser completamente assumida no meu local de trabalho e disso nunca me ter trazido qualquer situação de discriminação, mas nem sempre foi assim. E sei que hoje sou muito mais feliz no sítio onde estou também por causa disso, e por isso, estas são as minhas duas perguntas nesta ronda final para as empresas, é o que é que ganham as empresas por um lado, mas também principalmente o que é que ganham as pessoas trabalhadoras. Bom, eu vou-me adiantar, João, não sei se te importa que me adiante. Em relação à regulamentação escrita, estou totalmente de acordo, e de facto era algo que não tinha pensado, precisamente porque, como estou rodeado de um ambiente tão descontraído e que me protege tanto e sinto-me tão protegido, e os meus colegas acredito que também, nunca tinha pensado que efetivamente pode ser algo importante, e acho que esta conversa acaba também por ajudar-nos a ir um bocado mais longe nesse sentido. Nós também estamos agora numa fase de autoavaliação muito importante, devido ao que se passou este mês com a violência policial e o racismo. Criámos um grupo de trabalho para pensar um pouco em relação às nossas equipas e como estão construídas, de maneira bastante mais incisiva, e a parte LGBTI está evidentemente também na ordem do dia, e nós podemos dar sugestões. Para falarmos um pouco do futuro, como falavas tu, uma das sugestões que eu dava era como nós podemos mostrar essa abertura da LUSH a pessoas que não são conhecedoras da LUSH, com um foco muito grande nas pessoas transexuais, por exemplo, que sabemos que têm imensos problemas em arranjar trabalho, etc., e como nós podemos ser uma mão amiga nesse aspecto, porque o que acontece na LUSH é que muita gente que nos procura já conhece bastante bem a marca, então já sabe o que esperar deste lado, e o que eu gostaria de ver também era como nós podemos comunicar esta abertura a pessoas que ainda não a conhecem e que possam vir até nós. Respondendo mais à tua pergunta, Joana, nós na LUSH temos um lema um bocado cheesy, que é: pessoas felizes fazem sabonetes felizes. E basicamente isso
em tudo, e de facto eu falo por mim, eu vou trabalhar ao escritório, eu vou trabalhar à loja com uma descontração muito maior e saber que há pessoas ao meu redor que não são só como eu, mas me entendem e que eu posso falar de tudo e que me protegem, acaba por tornar um ambiente de trabalho bastante mais motivante. Portanto, vais trabalhar motivado, não vais trabalhar com medo, e acaba também para a própria marca ser uma maneira de tu quereres construir algo em conjunto, porque quando sentes que a marca está do teu lado, não estás simplesmente a criar lucro para uma grande corporação ou etc. Estás também a sentir que a marca está do teu lado e que podes propor campanhas sobre assuntos que tu gostarias de sensibilizar a população, que estás num entorno que de facto te defende, e isso é bastante importante para mim. Boa. Então agora tomo eu a palavra. É assim, sobre a implementação de políticas nós temos uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo, que é sendo uma empresa internacional, a implementação normalmente advém de um âmbito internacional. Portanto, a implementação de certas políticas é sempre um processo muito complexo e às vezes demorado. Era fantástico de uma vez se conseguíssemos isto num ano, para mim. Não faço ideia de qual será. Eu sou vice-presidente por mais 3, portanto temos aqui é um desafio. Pelo menos até acabar o meu mandato, que é o último, pelo menos até acabar o meu mandato podemos fazer isto. Fica o desafio. Mas temos sempre esta dificuldade, que é todas as aprovações, as sugestões têm de ir lá para fora, depois têm de voltar, depois voltam adendas, então muitas vezes há aqui um processo muito mais demorado do que o próprio processo interno, porque nós já temos o processo interno para aquilo ir lá para fora, e depois lá fora eles têm todos os processos deles que acrescentam um tanto ainda, portanto temos sempre esta dificuldade também. Vantagem também é quando uma diretriz parte internacionalmente, parte a nível mundial, ou seja, todas as fugites ao nível do globo iriam adotar este tipo de diretrizes e políticas escritamente, o que também era uma grande mais-valia a nível mundial. Isso também é uma coisa que nós tentamos fazer, é as pessoas que estão nos ditos pilares comunicarem todas internacionalmente, que era para fazer a pressão em todos os países ao mesmo tempo, no fundo. Que é para não haver a desculpa de mas são só os outros que estão a tentar fazer. Não, assim estamos todos a tentar fazer. Há sempre outro tipo de impacto. Sobre a pessoa no local de trabalho, é assim, no meu ver, simplesmente o potencial explode daquela pessoa, vai para além do que nós podemos imaginar. Porque se a pessoa está à vontade, sente-se confortável e confiante em ser quem é no local de trabalho, ela vai ser uma pessoa muito melhor do que era antes, nesse sentido, porque vai conseguir produzir melhor, vai estar à vontade, vai fazer aquilo que gosta, aquilo que quer, da maneira que quer e que gosta. Isso não é só proveitoso para ela, como é proveitoso para a empresa, não é? Porque se uma pessoa realmente não atinge o seu potencial, a empresa não vai beneficiar com isto. Portanto, acho que é um win-win, como se costuma dizer. Sim, é um win-win. Carlos, aqui a fechar esta nossa ronda sobre o futuro, de facto, qual é que é a evolução que se espera nesta matéria para os próximos anos, e também tendo em consideração que amanhã se inicia aqui um novo trio de presidências do Conselho da União Europeia, com a presidência alemã, qual é que é o papel que Portugal também espera vir a ter, e a prioridade que Portugal dará às questões da igualdade e da diversidade das pessoas LGBTI e dos direitos? Muito obrigado, uma vez mais. Ora bem, eu talvez tenha sido um bocadinho pessimista na primeira intervenção, agora vou adotar um registro um bocadinho mais otimista, provavelmente por estarmos prestes, daqui a 6 meses, a assumir uma presidência, mais uma presidência da União Europeia, se a memória não me atraiçoou, à 4ª, em que estas questões da discriminação e da igualdade, quer de género, quer a igualdade e os direitos das pessoas LGBTI serão naturalmente uma prioridade. Mas antes disso, queria referir que em novembro nós temos já aqui um marco muito importante em termos da construção europeia,
na área LGBTI, que é a apresentação da primeira estratégia da Comissão para esta área. Não é indiferente falarmos de uma lista de ações, como no passado, ou de uma estratégia. A estratégia implica, desde logo, que há uma adoção pelo Colégio de Comissários, há um compromisso de todo o Colégio nas diversas áreas e nos diversos setores, um compromisso para que seja garantida a transversalização dos direitos das pessoas LGBTI. Aliás, já se faz, em teoria, pelo menos a Comissão já faz uma avaliação ex ante de cada proposta na perspectiva dos direitos fundamentais, e isso é interessante, mas esta estratégia, no fundo, que vai também ter em conta, há pouco falaram dos efeitos da pandemia, quer no emprego, quer na saúde, por exemplo, pensemos na interrupção, por exemplo, das terapias de substituição de muitas pessoas trans. Portanto, esta estratégia vai ter, digamos, uma abrangência muito grande em termos de crimes de combate ao discurso de ódio, aos crimes de ódio, e vai também pautar-se por um eixo estruturante que é a interseccionalidade, um bocadinho como nós temos em Portugal, na nossa Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação. Portanto, depois, amanhã, como a Joana bem disse, inicia-se a presidência alemã. Nós trabalhamos em estreita cooperação com os colegas alemães e com os colegas eslovenos, porque os 3 países fazem parte do trio. O programa do trio, portanto, temos um programa do trio de presidências e depois programas nacionais. O programa do trio de presidências que já foi aprovado, eu tenho algum receio de dizer o que vou dizer, mas vou arriscar. Penso que pela primeira vez refere explicitamente a promoção dos direitos das pessoas LGBTI num dos seus eixos prioritários, para além, naturalmente, da igualdade de género, do combate ao discurso de ódio e aos crimes de ódio, que estão também presentes no programa do trio. A presidência, aliás, só referir, enfim, não querendo ser aqui porta-voz das iniciativas da presidência alemã, mas penso que é importante, em novembro a presidência alemã vai organizar uma conferência precisamente para celebrar o lançamento, ou para assinalar o lançamento desta estratégia da Comissão, uma conferência sobre mulheres lésbicas e as famílias arco-íris. Como sabemos, se há um déficit de visibilidade das pessoas LGBTI em geral no mercado de trabalho e na sociedade em geral, a situação complica-se quando falamos das mulheres lésbicas. Portanto, é uma vertente muito interessante que também não me recordo de recentemente ter sido abordada, e também a questão das famílias arco-íris, com todos os problemas que surgem no âmbito até da livre circulação, da questão do reconhecimento das certidões, etc. Depois, a presidência portuguesa, obviamente, que vai fazer o acompanhamento desta nova estratégia. O nosso programa nacional ainda não foi finalizado. É um tema complexo, como disse na minha primeira intervenção, é um tema em que é difícil, por vezes, termos o apoio de todos os Estados-membros, e eu gostaria de dizer aqui que qualquer projeto político, ou qualquer instrumento político que tenha que ir ao Conselho nesta área, por exemplo, nas conclusões, requer a unanimidade dos Estados-membros, e, portanto, é difícil neste contexto, temos essa consciência, mas obviamente que estamos cientes da importância deste tema. O governo português está absolutamente comprometido com a questão do Estado, dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, dos direitos das pessoas LGBTI, e, portanto, encontraremos seguramente a melhor forma de abordar o assunto na nossa presidência, até porque, como digo, ele está referido ipsis verbis em letra de forma no programa do trio de presidências. Só rematar que outros sinais positivos, o facto de termos uma comissária, a primeira comissária especificamente para a área da igualdade, que criou uma task force entre os vários serviços da Comissão para analisarem também o impacto das questões de igualdade em geral, igualdade de género e igualdade das pessoas LGBTI nas medidas a propor pela Comissão.
e um compromisso muito grande também da própria Presidente da Comissão Europeia, que nas suas orientações políticas, no início do seu mandato, referiu também expressamente as questões da igualdade como uma das grandes prioridades políticas da nova Comissão. Portanto, uma nota um bocadinho menos pessimista para fechar esta segunda intervenção. Agradeço a nota menos pessimista, até porque estamos a fechar aqui o ciclo de celebrações do mês do orgulho, e portanto eu acho que devemos fechá-lo aqui com uma mensagem positiva. Eu acho que de facto nós vamos estar todos muito atentos e atentas aos próximos anos e qual é que é o papel que estas instituições de facto podem ter e a mensagem que vão passar no combate à discriminação, em particular das pessoas LGBTI. Eu também estou particularmente ansiosa com isso, até pelo facto das medidas que foram de alguma maneira apresentadas e as ideias que começaram a ser desenvolvidas. Portanto, eu acho que é uma conferência de facto para termos no futuro, nos próximos meses, de fazermos aqui uma avaliação daquilo que foram os primeiros meses desta nova presidência alemã. Agradecer uma vez mais a todos e a todas a vossa participação. Eu gostaria apenas de terminar esta nossa conversa com duas notas, principalmente para as empresas, não claramente para elas e para a Fujitsu, mas para outras que eventualmente nos possam estar a ouvir, com duas notas que me parecem importantes, que é, em primeiro lugar, que o exemplo vem de cima e, portanto, quando nós estamos a tentar fazer alguma mudança na nossa organização nestas matérias, convém nós começarmos, de facto, pelas chefias e pelas estruturas mais elevadas, porque são essas sempre, por um lado, que vão ser chamadas nas situações de conhecimento de algum tipo de discriminação, mas por outro lado possam passar a mensagem. Portanto, comecem por educar de alguma maneira as chefias e a passar para elas primeiro esse conhecimento para depois conseguirem implementar estas medidas. E a segunda nota é que é evidente que é muito importante que internamente as empresas tenham este tipo de políticas, mas também é muito importante que elas consigam passá-las externamente. E é por isso que quando nós temos grandes empresas ou grandes marcas a fazer campanhas com a ILGA ou a associarem-se à Marcha do Orgulho LGBTI ou até ao próprio Arraial, é uma mensagem que estas marcas estão a dar à comunidade, de que apoiam, de que promovem estas práticas, de que respeitam, e portanto eu acho que é com estas duas notas que eu gostaria de terminar esta conferência, agradecendo muito a presença de todas as pessoas. Nem sempre é fácil nós juntarmos aqui uma pessoa que está em Bruxelas e que desenvolve a sua atividade nesta matéria ao nível internacional, a Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e também as empresas. Portanto, é muito bom vermos aqui estes três eixos todos juntos numa só conferência. Portanto, ainda bem que tivemos esta oportunidade. Agradecer-vos muito a vossa participação. E até breve. Há um convite que certamente vamos repetir, está bem? Portanto, até breve. Obrigada, parabéns. Obrigada, com licença. Obrigado. Obrigado.